Olá, aqui é a professora Viviane e hoje eu trouxe explicação sobre o uso dos porquês. Existem 4 formas diferentes de serem aplicadas numa frase. Então vamos lá ver quais são. Nós temos o porquê escrito junto, que é utilizado em resposta ou explicação. Por exemplo, ele dormiu cedo porque estava muito cansado. Isso é o quê? Isso é uma explicação, uma resposta provavelmente a uma pergunta. Por exemplo, se alguém fez a seguinte pergunta: por que ele dormiu cedo? Ele dormiu cedo porque estava muito cansado. Uma resposta. Outra forma de escrever: porquê separado. Quando é utilizado? No início de pergunta e pergunta indireta. Então, toda vez que eu vou escrever uma pergunta, eu escrevo porquê separado. Por que ele dormiu cedo? Não entendi por que ele dormiu cedo. Aqui também uma forma de uma pergunta indireta. Não tem a pergunta, porém não é uma resposta, é uma indefinição. Não entendi por que ele dormiu cedo. E aí alguém vai responder, vai explicar. Ele dormiu cedo porque estava muito cansado. Então, quando entra uma explicação, uma resposta, o porquê é junto. Outra utilização é o porquê junto com acentuação gráfica. Emprega-se aí o acento circunflexo, usado depois de artigo. No caso, o artigo é a palavra o. Sempre se remete a algum motivo. Não entendi o porquê dele ter dormido cedo. Não entendi o motivo. Então, quando eu me dirijo a motivo ou razão, eu utilizo o porquê junto com acento. Toda vez que eu possa substituir o porquê pela palavra motivo ou razão, eu já sei que esse porquê é junto, acentuado. Não entendi o motivo dele ter dormido cedo. Não entendi a razão dele ter dormido cedo. Então, nesse sentido, é utilizado porquê junto, acentuado. Outra forma utilizada: porquê separado com acentuação gráfica. Quando que eu utilizo esse porquê? Final de pergunta, geralmente, tá? Exemplo: ele dormiu cedo. Por quê? Estão vendo a diferença? Aqui o porquê está no final da pergunta. Aqui o porquê está no início. Quando eu utilizo porquê no início, eu utilizo separado, sem acentuação. Se é utilizado no final da pergunta, acentuação gráfica, acento circunflexo. Tá ok? Entendido?